Já entrou? Boa noite a todos. Mais uns instantes para as pessoas entrarem. Agora não. Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Paulo. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade e hoje nós vamos viver o 9º passo da Pastoral da Sobriedade, orar e vigiar, como também vamos viver o 9º passo da nossa oficina de oração, que se chama Questionar para Lutar. Mais uns instantes que as pessoas já estão entrando, mais pessoas estão entrando na nossa página, e a gente já dá início aos nossos trabalhos de hoje. Mais uns instantes. Hoje nós vamos trabalhar um passo muito importante, pois é uma das bases para a recuperação dos dependentes e até dos codependentes, das pessoas que necessitam de ajuda. O passo orar e vigiar. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, que sendo certo, era eu mesmo sendo tentado na tua humanidade, e que vencendo a tentação do maligno, vencesse as tentações que ainda hoje eu sofro, ou hei de sofrer. Socorre-me para ser forte, e não me permita ser iludido com as vãs promessas e poucas ilusões do inimigo. Jesus, eu não te conhecia. Eu me desvencilho da criatura velha, e me revisto com as roupagens celestes, roupagens de pureza do meu santo batismo. Fujo das ocasiões de pecado, dando brechas ao inimigo na minha vida. Permaneço na sentinela, para que o exército adversário não me encontre cochilando. E quando eu dormir, vela por mim, ó Senhor. E assim vou caminhando, vigiando e orando, seguindo o teu conselho. Jesus, conselho para eu não cair em tentação. Amém. Primeiro admitimos, segundo confiamos, terceiro entregamos, quarto nos arrependemos, quinto confessamos, sexto renascemos, sétimo reparamos, oitavo professamos nossa fé. E hoje vamos orar e vigiar para nos manter vigilantes. Sobriedade e paz, graças a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje, que nós fazemos o nosso passo, é Mateus 26, versículos de 36 a 41. Mas antes disso, vamos fazer o anúncio do nosso passo, orar e vigiar. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos sempre perseverantes nos teus ensinamentos. Dai-me a tua paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos, enquanto vou orar ali. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com seu rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capaz de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já falamos anteriormente, mas cabe explicar, a nossa pastoral da sobriedade, quando nós estamos no nosso grupo de autoajuda, funciona da seguinte forma. Nós fazemos a oração inicial, fazemos a acolhida, fazemos justamente a leitura do Evangelho com uma breve introspecção. Logo após isso, nós fazemos a nossa preleção e fazemos a divisão dos grupos. Como os grupos são divididos? Por exemplo, se chegar um casal, um codependente e um familiar e um dependente, e se chegar um casal ou irmãos ou parentes da mesma proporção, este parente dependente, essa pessoa dependente, fará um grupo com o codependente ou familiar do outro grupo, da outra família que veio. Ou seja, as pessoas troca-se o dependente com o codependente de outra família para a formação dos nossos grupos da nossa pastoral. A ideia é mostrar o que a doença, como é a doença, se é a doença a dependência química e como se lida com ela através dos próprios sintomas que o dependente apresenta. Não só os dependentes em si, mas também os codependentes têm que aprender a lidar com esse problema. Então, justamente quando ele começa a ver os sintomas do dependente de outra família, como o familiar começa a ver que aquele dependente começa a relatar mais ou menos as mesmas coisas que a casa faz, justamente começa a mostrar como é sintomático, como é doença realmente o problema da dependência química. E como lidar com isso, né? Como você pode lidar para conduzir esse dependente para uma recuperação, para uma reinserção social, ou até uma intervenção, onde o dependente esteja começando a usar drogas, mas ainda não entrou no estágio de dependência pura, ainda não está completamente dominado pela doença. E pode sofrer intervenção em cima disso, em cima dessas atitudes, para que ele não entre mais nesse problema do consumo de droga, de álcool ou de remédio de uma forma exagerada. Uma forma que vai causar problemas de saúde para ele. Mas vamos lá. Nós estamos falando sobre esse evangelho. Jesus estava, naquele momento, muito preocupado. Ele estava indo ao Getsemane. O que quer dizer Getsemane? Uma árvore onde se colhe as azeitonas para fazer azeite. E tem muitas oliveiras no Getsemane, realmente. E quando Jesus foi para lá, justamente já esperando que ia ser caçado, ia ser perseguido, justamente Jesus começa a ficar muito preocupado, porque começa a se aproximar os problemas que ele ia ter, né? Os problemas que ele ia ter com relação ao calvário que ele ia ter que passar. Ele começa a sentir que realmente ele ia ter muitos problemas. Que ele ia ser castigado, ele ia ser açoitado, humilhado. Ele sabia que ia sofrer todos aqueles problemas que depois ele veio até a crucifixão. E é óbvio que a gente ficaria agoniado se soubesse que ia ser tão martirizado, tão machucado, tão humilhado, né? Jesus começa, como na forma humana, começa a ficar muito preocupado, e com toda razão, e pede para os discípulos orarem com ele. E ele sabe que não pode fugir disso. Ele vai ter que passar por tudo isso. Então é um dilema muito grande você ter que passar por um holocausto tão grande na sua vida, uma dor tão grande, né? E saber que tem que passar por isso e é obrigado justamente pela missão que Deus tinha dado a ele. Só que os discípulos não tinham entendido ainda todo o problema. Os discípulos ainda não tinham entendido tudo o que ia acontecer. Então eles ainda estavam num
num estágio achando que Jesus poderia se salvar, que Jesus poderia livrar dos problemas. Eles não estavam acreditando que Jesus tinha que ir para a cruz para que a vontade de Deus fosse cumprida. Estavam cansados, não estavam preocupados como Jesus estava preocupado. Até tem evangelhos que diz que Jesus suou sangue devido ao seu nervosismo. E é verdade. Jesus realmente, existe realmente as pessoas que têm um estado emocional tão grave que começam a suar sangue, né? Começam a suar gotículas de sangue. E o evangelho, se eu não me engano, acho que é Lucas, relata essa passagem de Jesus. Mas o pior de tudo é, dentro de tudo que estava passando, tudo que estava acontecendo, de todos os males que todos estavam atravessando, o espírito podia saber de tudo, sabia da missão, mas o corpo não estava preparado para isso. O que era o corpo não estar preparado para isso? As pessoas ainda não tinham entendido quanto teria que ser robusto no espírito para que o corpo aguentasse os problemas a serem atravessados, que tinham que ser atravessados. E justamente é o que acontece quando um dependente, principalmente, ou quando uma pessoa que está numa fase de conversão, ela pode ser atropelada ou acometida. O horário vigiar justamente nos mostra como resistir às tentações e às propostas que o mundo nos dá. Hoje, principalmente na missa, o Padre Carlinhos estava falando sobre a Santo Inácio de Loyola e ele estava falando sobre discernimento. Como a gente tem que ter discernimento mediante as propostas que o mundo nos faz? Né? O mundo nos mostra um monte de maravilhas, né? Nos mostra um monte de refrescos, de bálsamos, quando na verdade o mundo não está propondo o que Deus nos dá. Deus quer de nós, que é a verdadeira liberdade. Ser temente a Deus justamente é ser livre. Muita gente fala que é uma prisão ser temente à religiosidade. Pelo contrário, ser temente a Deus é a verdadeira liberdade. E infelizmente, as propostas do mundo sempre seduzem mais, né? Não só a droga, não só a ganância, a vaidade, né? As coisas gostosas que o mundo nos prepara. E isso tudo nos atrai muito mais. Ganância, né? E isso vai gerando males, vai gerando até as compulsões para cometer essas atitudes. Parece que estão nos reconfortando e nos dando um ganho, como na verdade estão fazendo nós perdermos a nossa identidade. Estamos perdendo nossa dignidade, estamos perdendo nossa humanidade quando nos rendemos a essas atitudes maléficas. O mundo nos seduz de uma forma muito até cruel, covarde, vil. Não devemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. O homem de fé, ele não vai aceitar isso de uma forma de graça. O homem de fé, justamente, ele tem que olhar a cada passo que ele dá no mundo, que ele deve observar o que as pessoas estão sentindo. O que está sendo proposto para ele. As propostas revestidas de grandes presentes, né? Com belos pacotes, mas na verdade são todos maléficos. Existe uma fábula, uma parábola interessante. Uma vez, o nosso querido amigo lá de baixo, como diria o padre Léo Tarcísio, o encardido, fez um leilão dos seus artigos. Ele fez uma grande liquidação. Colocou tudo em estandes maravilhosos, iluminados, com grande arquitetura, muito bonitos, mostrando todos os seus artigos. Ódio, luxúria, vaidade, gula,
todos os seus pecados prediletos, principalmente a vaidade, né? A vaidade é mostrada de várias formas, né? E tal, todos estavam sendo vendidos, né? Orgulho. E todos estavam sendo bem vendidos, e todos num preços muito convidativos. E, infelizmente, muitas pessoas se iludiram com essas propostas, achando que iam ter poder na mão e iam comprando esses produtos. Até que teve um produto que ele não quis vender. Era um pacotinho bem pequenininho, um pacotinho até sem graça, num cantinho, não tão bem iluminado, meio por fora. E esse pacotinho estava do ladinho. Ninguém dava nada para ele, né? E esse pacotinho ficou lá. Foi o único produto que o nosso amigo ou o nosso inimigo não conseguiu vender. Muitos questionaram: por que o senhor colocou justamente esse pacotinho do lado, não quis vendê-lo? Simples. Simples. Ele chegou e falou: por que eu vou vender esse produto se eu posso ter todos os meus artigos que eu vendi de volta se eu ficar com ele? Eu falei que ia vender todos, mas eu não falei como ia vender e se queria vender. Aí perguntaram qual era esse produto. Era o desânimo. Ou seja, quando você desanima de lutar, quando você desanima de buscar a conversão, como você desanima de ir e ter uma vida melhor, uma vida de liberdade genuína, você acaba caindo em orgulho, em vaidade, em cobiça, em luxúria, em gula, em avareza. Ou seja, todos aqueles produtos que o nosso amigo estava propondo e estava vendendo, ele ia recuperar tudo se tivesse o desânimo da pessoa. Quando a pessoa cansa de lutar, ela acha que está lutando sozinha. Muitas vezes, a gente vai tratar disso depois, nossa continuidade no nosso passo da oficina de sobriedade, as pessoas ficam depressivas, as pessoas ficam cansadas, né? De serem assoladas por tanta coisa ruim. E isso faz que as pessoas voltem a ter todos aqueles pecados de novo. É lógico que ele não ia dar ponto sem nó. É claro que ele não ia fazer toda a tua liquidação sem, lógico, tentar fazer o logro, a ilusão. Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos ver quais são essas obras, esses convites ao que a gente acha que é confortável, do que é bom, que na verdade não são convites bons, são convites péssimos, né? Vamos voltar ao nosso passo. Quando a gente faria aquele grupo, como eu falei anteriormente, a gente colocaria uma pergunta para o grupo. Essa pergunta consiste no seguinte: o que mais me tenta? Qual a pior tentação da minha vida? O que devo lutar? Com o que devo brigar? O que me faz perder a sobriedade, perder o meu caminho a Deus? Isso é uma pergunta que vocês têm que fazer para si próprios. Pode até discutir com aquelas pessoas de real confiança. Onde eu devo vigiar? Muitas vezes a gente fala em jejuns, né? A gente fala em jejuns, a gente fala em manter-se para que o corpo fique forte, né? A gente fala isso, a gente faz exercícios. Mas o que mais me tenta? Fazer fofoca? Falar palavrão? Ofender os outros?
tirando até o aspecto do vício, das drogas e do álcool, o que a gente tem que lutar para não cair em tentação? É uma pergunta que nós vamos fazer para a nossa intimidade, para o nosso ser. Nós temos que ter um exame de consciência para saber aonde estão nossas fraquezas. E através do que nós temos de qualidade, nos fortalecer para poder lutar contra isso. Então essa é a pergunta. O que nos faz fracos? O que devo me controlar? E olha, a experiência do jejum é interessante, hein? E não é só de comer, não. Tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum. E aí fala assim, eu não vou comer durante um ano fruta do conde. Não vou comer durante um ano, não vou comer carne de javali. Gente, ou você faz a coisa séria ou não faz. A gente tem que fazer um jejum que realmente que nos mostre um sacrifício. Mas esse sacrifício não é um martírio. Não é para dizer que nós estamos redimindo de pecados e tirando culpas. Não. A retenção de um prazer do corpo é para fortalecer o nosso espírito. Justamente para ver o que o mundo está propondo para nós. Se é bom ou se é ruim. O coração em Deus, o coração em Jesus Cristo, nos faz ter esse discernimento cada vez mais aprimorado. A nossa sensibilidade aumenta, principalmente para perceber o que nós estamos propondo para nós em termos de coisas ruins, coisas que podem nos destruir. Orgulho, avareza, luxúria, gula. Lembra dos 7 pecados capitais? Então, vamos pensar nisso. Eu falo demais? Falo de menos? Ajudo pouco as pessoas? Às vezes eu tenho a tentação do escrúpulo. Já ouviram falar da tentação do escrúpulo? A tentação do escrúpulo, eu sou tão escrupuloso, quero ser tão cuidadoso para não cometer um erro, que eu acabo ficando omisso para as obras de Deus. Às vezes eu não começo a não ter discernimento daquilo que realmente a gente tem que fazer, o nosso equilíbrio entre razão, emoção, sentimento e espiritualidade. Os beneditinos colocam muito isso para nós, desse equilíbrio. Precisamos prestar muita atenção nisso. Então, quando a gente for discutir com alguém ou com nós mesmos, e hoje a gente vai tratar sobre essa história do autodiálogo conosco. Hoje nós vamos falar muito sobre isso ainda. Justamente a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas tentações, ter esse discernimento. Conversar muito conosco mesmo, fazendo uma avaliação. Estamos sendo convidados, por quem estamos sendo convidados, para que estamos sendo convidados, e se essa atitude, uma boa pergunta, será que essa atitude que eu vou fazer agora eu posso falar para todo mundo? Não estou dizendo que é para falar quando faz coisa boa, tá, gente? Lembra daquela história da caridade, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e vice-versa? Não precisa ficar falando. Mas, se essa atitude que eu vou fazer agora, eu posso falar para todo mundo? Se eu tiver vergonha para falar, você pode ter certeza. É bobagem. É bobagem. Faça esse exame de consciência. É muita bobagem. Vamos ver quem está conosco hoje. Boa noite, dona Ana, Sueli Novaes, Maria Helena. Muito boa noite a todos. Dona Iracema. Muito boa noite. Márcia Ramuno, minha esposa. Essa sempre foi sendo meu anjo da guarda. Fernanda de Paula. Muito boa noite a todos. Ok, gente? Faço essa pergunta para vocês. Essa atitude que eu vou ter agora, eu posso falar para todo mundo? Se você não pode falar nem para um ser humano, quanto mais para Deus. Então,
Se você não pode falar, é desaprovado. Não faça. Isso é horário de vigiar, gente. Raciocinar, discernir, antes de cometer qualquer ato. Aproveitando até o dia de Santo Inácio de Loyola. E a gente vai falar muito sobre Jesus se retirar. Nós falamos do Evangelho, no primeiro Evangelho do horário de vigiar. E nós vamos tratar de outro Evangelho também, que a gente vai falar sobre as retiradas que Jesus tinha para poder se reorganizar. Amém? Então, depois que a gente monta nossos grupos, depois que a gente faz nosso passo, a gente faz o depoimento e encerra a nossa reunião da Pastoral da Sobriedade. Amém? A gente convida a todos para discutir. Não só o que a gente falou agora sobre horário de vigiar, mas como também o que a gente vai falar agora. Agora nós vamos dar início ao nosso passo na nossa oficina de oração. Nossa oficina de oração, que é questionar para lutar. Vamos fazer a nossa oração tradicional para dar início ao nosso passo da nossa oficina de sobriedade. Desculpe. Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz Sacra sit mihi lux, nodracos sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quali libas, ipsi veneno bibas. Oração do Pai Bento. Cruz do Santo Pai Bento, a cruz santa seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que me ofereces, beba tu o próprio veneno. Amém? Quando a gente fala sobre nosso nono passo, a gente vai colocar aqui nossos quesitos. Porque lembrando que nossa oficina de sobriedade é a conjunção do método do Dr. Augusto Cury, 12 semanas para mudar uma vida, como também da nossa oficina de contemplação. Nós estamos falando sobre equilíbrio emocional, método de um doutor consagrado, juntamente com o método de oração. Lembrando que esse método do Dr. Augusto Cury, ele sempre se baseia no equilíbrio emocional que Jesus tinha. Ele chamava Jesus de gênio das emoções. Baseado nas atitudes de Jesus, ele desenvolveu o seu método, que ele chama método Pike, que justamente nos dá o controle emocional para nós. Ou seja, é uma análise psicológica e psiquiátrica de Jesus com relação às nossas atitudes. Imitando Jesus, estamos fazendo certo. Então vamos lá. No método Pike, nós temos a arte do autodiálogo. Lembra que nós estamos falando de horário de vigiar, de conversar conosco mesmo, de entender e não tomar atitudes precipitadas, ter o discernimento? Agora nós vamos aprender como conversar conosco mesmo, para saber tomar essas atitudes. Arte do autodiálogo é um debate lúdico, aberto e silencioso que o eu faz com o seu próprio ser. Uma reunião com a nossa própria história. Uma intervenção direta dos nossos traumas, conflitos, dificuldades e temores. Uma revisão de metas, uma reavaliação de postura de vida. Conversão. Um exercício pleno da capacidade de decidir, questionar, dirigir a própria história. Percorrer as trajetórias do próprio ser e tornar-se um grande amigo de si mesmo. Aquietar os pensamentos e apaziguar a emoção. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, vamos continuar em Mateus. Mateus 4, de 1 a 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito
para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito: Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daí. Pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus disse: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, mais uma vez, estava retirado, foi ter seus pensamentos e foi brigar com o maligno. A gente não enxerga o maligno da forma que Jesus enxergou. Mas nós temos algo de ruim dentro de nós que pode nos causar tentações até piores do que teve Jesus. Onde está isso? No método Pai, Augusto Cury diz que nós temos memórias killers, ou seja, memórias assassinas. O que são essas memórias assassinas? Aquela lembrança que causa muita dor a você. Aquele acontecimento que causa trauma, dor. Aquilo que você quer esquecer e não consegue. Aquele momento difícil, aquele momento duro, aquele momento dolorido. A memória nunca vai se apagar. Ela sempre vai estar lá. É aí que o maligno aproveita do que essa coisa ruim que a gente tem dentro de nós e começa a nos desenvolver ideias estapafúrdias e nos enfraquece nosso discernimento. E aí estamos prontos para receber todas as porcarias que o mundo pode nos propor. Aquele relacionamento que foi desfeito, aquela separação, aquele acidente onde perdemos um ente querido, a morte de uma pessoa que a gente gosta, o afastamento de uma pessoa muito querida, muito amada, a perda de um emprego, a perda de algo muito singelo, como um objeto de um pai, de uma mãe. Às vezes um assalto. A gente fala tanto dos transtornos, né? A gente fala em síndrome de pânico, ansiedade, depressão, dos transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs, né? E justamente tudo isso é gerado por esses traumas. Por exemplo, quando a gente fala em síndrome do pânico, aquela pessoa que sofre um assalto muito violento, começa a ter medo de sair na rua. Aquela memória está roubando a tranquilidade da pessoa. Aquela lembrança está sequestrando essa pessoa para a vida plena. Isso tem que ser discernido. Isso tem que ser modificado. E como a gente pode começar a modificar isso? Conversando com nós mesmos. Lembra dos itens. Uma reunião com a nossa própria história. Uma intervenção direta com nossos traumas, conflitos, dificuldades e temores. Nossas inseguranças. Tudo isso é a nossa memória que traz. E nós temos uma ferramenta que a gente pode combater esses males. Claro, a oração fundamental, confiança em Deus,
fé. Tanto é que a gente pode colocar todos esses males, aliás, até os males que a gente pratica para fora através do, por exemplo, do sacramento da confissão. Por isso que eu sempre falo muito com o sacramento da confissão, que ele é importantíssimo para essas mazelas interiores irem embora. Você está entregando para o pé da cruz, você está entregando para Deus. Lembre-se daquele versículo, lembre-se daquela passagem do Evangelho. O meu fardo é leve. Vem, seu fardo está pesado, vem que o meu é leve. Me entregue aos pés da cruz, joelho no chão. Fé, Jesus está para isso. Esse é o seu impossível. Se livrar dessa memória e não deixar que ela doa mais em você. Tirar essa dor. Esse é o milagre. Jesus está para operar o milagre do impossível. Se esse é o seu impossível, entregue aos pés da cruz. Jesus te convida a isso. A fé ajuda muito a lidar com esses acontecimentos ruins da nossa vida. Muitas vezes estamos depositados, não podemos só ficar depositados no médico, no psicólogo, no remédio. Todo esse conglomerado vai nos ajudar. Médico, psicólogo, remédio, Jesus, fé, confiança, e nós próprios temos que sair dessa. Então nós temos uma pequena ferramenta que a gente vai passar na noite de hoje. É uma ferramenta que já falamos em passos anteriores. Mas, aquela lembrança, aquilo que está impedindo você, por exemplo, de sair na rua, de conquistar um novo espaço na vida, de ter confiança, de fazer até uma apresentação pública, aquilo está te fazendo bem? Isso vai realmente te ajudar a se esconder ou ter medo? Duvide disso. Isso não pode te sequestrar, isso não pode dominar sua vida. Duvide dessa atitude que você está tendo repetitivamente. Essa atitude tem que ser deixada, tem que ser duvidada. Faça depois a sua crítica dessa atitude. Se eu tiver essa atitude de novo, eu não vou estar saindo da mesma coisa, minha dor vai perdurar, minha tristeza vai perdurar, eu estou ficando doente, eu não estou saindo do lugar. Você tem que criticar isso, você tem que fazer essa análise interna. E depois nós vamos fazer oração também para Jesus nos ajudar. Né? Mas voltando, tem que ter esse discernimento. A gente tem que duvidar dessa atitude, se ela é repetitiva. Ela fica mórbida. Principalmente quando alguém vem para você e fala, olha, toma tal coisinha, vamos beber tal coisinha, que isso vai aliviar, você vai esquecer. Isso é demônio. Isso é o mal. Que está fomentando o mal que está dentro de você, que são essas memórias ruins. São essas janelas assassinas, que abrem a porta para os convites nefastos do mundão, para o convite do mundano. Não caia nessa. Faça o autodiálogo com você. Deus não te deixa. Deus nunca vai te deixar. Só vá até Ele. É claro, mas por que ele não veio até a mim? Por que eu tenho que ir até Ele? Ele vai até você, mas Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher. É a única coisa que você tem que fazer, a escolha. Deus ou o mundano? Mas por que ele deixa eu escolher o mundano? Ele não deixa, é você que faz. Você pode estar sendo incentivado, até estar sendo explorado numa fraqueza sua, mas quem escolhe é você. Quem vai atrás da porcaria é você. Por isso Santo Inácio de Loyola falava tanto no discernimento, na razão. E por isso que Jesus se retirava daquele burburinho das pessoas, da presença dos apóstolos, porque ele tinha que aconselhar. E nem sempre a gente conseguia ter respostas imediatas. Precisávamos ter o respiro, precisamos nos recompor. Por isso que a gente até dorme, gente. Nossos pensamentos precisam se recompor. Então a gente recompor. Por isso que a gente até descansa. Quantas vezes a gente foi dormir preocupado, que não deve também, né? Foi pensativo, achava que não tinha solução para um problema, logo da manhã seguinte a solução vem.
A gente pensou melhor, oxigenou o seu cérebro, você saiu daquela redoma, daquelas soluções que você achava que só eram aquelas. Mas é fundamental duvidar sempre dessas atitudes repetitivas que nos causam mal e fazer a crítica. Eu vou ter outra atitude, até para você, se você não sabe o resultado, faça. Você já sabe o resultado quando você se esconde, quando você procura uma droga, uma bebida, ou quando você não toma atitude para resolver o problema. Você já sabe o resultado. Você vai sofrer de novo. Faça diferente. Experimente. Ah, eu posso cair? Posso quebrar a cara? Posso levar? Sim, mas tente. Mas é aí que está o discernimento bom. E é aí que entra a fé também. Por que você não pede para Deus te conduzir? É a oração que nós vamos fazer no final. É aí que entra a fé. É aí que entra o teu impossível, é quando eu não sei o final. É lógico, ninguém tem quiromancia, fica prevendo o futuro. Ninguém está obrigado a isso. É o nosso impossível? É. O que a gente faz no nosso impossível? Chama nosso Deus. Amém? Vamos fazer a reflexão de grupo para a gente poder trabalhar melhor esse passo. Para refletir. O autodiálogo é o diálogo aberto, inteligente, criativo consigo mesmo. É o exercício que constrói um romance com a vida. Você tem lido esse romance? A pior solidão não é o que o mundo social nos abandona. Nós mesmos nos abandonamos. Você tem se abandonado? O que é se abandonar? É quando eu não confio em mim, quando eu não tenho autoestima para dizer não, quando eu preciso da aprovação de um grupo, e aí eu começo a ter atitudes que às vezes o grupo está tendo como erradas, como por exemplo, fumar uma maconha no meio do grupo. Ah, eu vou ter que fumar maconha porque o grupo fuma e eu posso ser aprovado, preciso fumar maconha. Não caia nessa. Ah, quando eu vou todas as minhas amigas tomam remédio, então eu também preciso tomar remédio. Só que eu tenho que tomar remédio com consulta médica, eu tenho que ir no médico para saber se eu tenho ou não que tomar o remédio. Eu já vi casos que o médico 1 porque não via problema na pessoa, médico 2, mesma coisa. E ela dizia que tinha os mesmos sintomas. Até que ela encontrou no 10º médico aquele que achou que ela devia tomar. E se prejudicou, piorou a situação. Essa pessoa não tem autoestima boa. Não entre nessa. Você tem que ter personalidade consigo mesmo. Se o grupo está fazendo alguma coisa que você não aprova, não faça. Caia fora. Você tem janelas killers. Você tem janelas killers? Desculpe. Perde o controle de si mesmo em alguns momentos? Reage drasticamente e depois se arrepende? Sabe aquela briga que você teve com aquela pessoa que você gosta, que depois você fala, meu Deus, o que eu falei para ele? Aqueles rompantes, né? De eu não queria fazer e fiz. Uma hora me arrependi profundamente, né? Tem tudo isso. O que mais? Você tem feito uma mesa redonda com seus medos, angústias e conflitos? Você pergunta por quê, como, onde, qual o fundamento? É aí que entra a nossa técnica. Devemos usar o deceder, ficar determinar, para reeditar o filme de consciente da mesa redonda do eu e criar janelas paralelas. Você tem procurado mudar e não tem conseguido? Vamos fazer essas perguntas internas, gente. Vamos fazendo esse jogo. Vamos começar a perguntar por que eu estou tendo essa atitude. Vamos perguntar o porquê que eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer. Lembra Romanos 7?
Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, porque é o pecado que habita em mim. Paulo já estava identificando que nós somos conduzidos a fazer coisas que até são repetitivas, que a gente não quer fazer mais. E são atitudes mórbidas. Isso é dependência, isso é vício. Por que estamos continuando a fazer? Vamos perguntar para nós mesmos, vamos parar com isso. Por que eu estou fazendo isso? Isso não está resolvendo a minha vida. Eu estou sempre buscando esse conforto momentâneo e não está resolvendo a minha vida. Ou até a desistência, que é pior ainda, né? Ou aquela ansiedade de querer fazer. Aí tem aquele pensamento, não para o pensamento, você fica com aquele pensamento acelerado. Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que correr. Ansiedade. Ou a depressão, não quero fazer mais nada, largam tudo, aí se desiste de tudo. Aí o demônio bate no tambor, né? Aí bateu o tambor, né? Aí ele tá batendo tambor. Você vai deixar? Você não vai se entregar? Você vai deixar ele te sequestrar? Você quer ir pro inferno em vida? Pelo amor de Deus, irmão. Nada disso. Nada disso. Dona Ana, falando, duvido, critico e determino. Não permite esquecer essas ferramentas. Dona Ana é a nossa agente pastoral também. E a gente tem que trabalhar com isso mesmo. A gente fala aqui, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente tem que fazer também. Você acha que nós somos humanos, também temos nossas dificuldades todos os dias. Somos testados todos os dias. Temos que praticar. Temos que praticar. O mestre dos mestres, Jesus, era muito preocupado com os papéis da memória e com a necessidade de ser humano, de resgatar a liderança do seu eu, e exercer plenamente seu livre-arbítrio. Você tem sido livre para decidir os seus caminhos e se sente incapaz ou se sente incapaz? Quem está lidando com a sua vida? É você que está regendo sua vida ou o mundo? A gente é preso ao horário, né? Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para trabalhar, hora para sair, hora para tomar café, hora para voltar. A gente já é escravo de horário. O que mais que você é escravo? Você está sendo escravo do emprego? Você está sendo escravo das necessidades do prazer? Ou de se esconder das suas dores? O que te escraviza? É uma pergunta que a gente pode fazer até para grupo. O que está te escravizando hoje? Sou escravo de ter que dar satisfação para as pessoas porque eu preciso ser aceito pelas pessoas? Ah, mas se eu falar uma coisa que ela não gosta, já pensou, ela vira a cara para mim, nossa, que feio, que horroroso. E daí? Foi o que eu disse anteriormente no passo da pastoral da sobriedade. Se você, aquela atitude que você está tendo, você pode falar para os outros ou os outros vão se escandalizar e você não pode falar para ninguém? Também não precisa ser super sincero, né? Não ofender ninguém. Tudo tem seu discernimento, né? Aquela história do super sincero, né? Que fala tudo que vem na cabeça. Aí realmente você vai ganhar um monte de inimigo à toa, né? Também não precisa. A gente pode falar delicadamente ou até demonstrar certas coisas. Às vezes, você simplificando, a gente demonstra as coisas certas. Não precisa ofender nem falar. As pessoas têm sua sensibilidade, né? Você sente que contaminou a memória de alguém com suas atitudes impensadas? Está disposto a recuperar o tempo e refazer a sua história? Isso vai muito para os dependentes, né? Ele até falou no 7º passo em reparar, né? E a gente carrega culpas. Você se perdoa? Essa é uma pergunta que eu faço. Você se perdoa? Você se condena? Você tá... O padre Fábio de Mello fala num livro dele uma coisa muito interessante. A pessoa às vezes tem um trauma e ela fica sequestrada naquele trauma, não importa tantos anos que foram passados. Você continua sequestrado por certos traumas ao ponto de se culpar eternamente? E isso é memória assassina.
Isso pode te destruir, isso pode te consumir e pode fazer você ir para coisas ruins do mundo. Errado. E você fica vulnerável, às vezes, a grupos, para fazer bobagem. Para com isso. Pode parar. Pode parar. Ok? Qual vai ser a nossa lição de casa? Faça um relatório sobre a lei do autodiálogo. Converse, debata, discuta. Aberta e silenciosamente consigo mesmo. Interiorize-se. Seja um grande amigo seu e veja quanto tempo você tem para você mesmo. Às vezes eu só estou vivendo em função dos outros e não estou vivendo por alguma coisa para mim, né? Ah, uma dica. Não precisa ficar falando sozinho no meio da rua, tá, gente? Senão daqui a pouco vão querer internar você, vão chamar você de maluco. Não é essa a ideia. Tá? A gente pode fazer de uma forma discreta. O próprio Jesus falou, né? Que os fariseus queriam mostrar muito que oravam, fazer aquelas caras de toca-bodo, né? E quando podia fazer em 4 paredes, estava fazendo oração para Deus, era uma oração sincera. Faça isso na sua intimidade. Faça a mesa redonda do eu durante 10 minutos, 2 vezes por semana. Aproveite a hora do banho e limpe seu corpo e sua mente. Boa hora, na hora do banho. Tem gente que fica cantando no banho, fica fazendo outras coisas no banho que não deve. Ou às vezes esquece até de limpar certas partes do corpo e sai sujo, né? Tem gente que esquece que o banho lá fica gastando água à toa. Vai tomando seu banhinho, vai pensando nas coisas, vai duvidando daqueles pensamentos que estão te atormentando. Faça pequenos altos diálogos diários, em alguns minutos, no dia, no trabalho, em casa, caminhando. Vire a mesa dentro de si, não seja passivo, discorde das emoções doentes. Muita coisa te faz chorar, ter medo, muita coisa te faz você fugir, muita coisa faz você ficar irado, nervoso. Isso tudo é porcaria, tá, gente? Tem que eliminar. Vai ter que eliminar isso da vida da gente. Não aceite nenhuma frustração sem filtrá-la, questioná-la. Não aceite nenhuma ideia conflitante sem debatê-la. Isso tudo é para lição de casa, tá, gente? Durante a semana nós vamos treinando isso. Não se submeta ao controle das janelas killers, janelas assassinas. Reedite o filme do seu inconsciente e crie janelas paralelas. Pratique a mesa redonda do eu e a técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar, para toda a sua vida. Liberdade é uma conquista e Deus promete essa liberdade para você. Ok? Então fica essa lição para a gente praticar. Se policie. O próprio ato de se policiar quando você quer parar com uma atitude repetitiva já é. Comece a se policiar. Comece a se controlar. Você, por exemplo, quer parar de comer muito? Quer parar de fumar? Né? Quer começar a comer menos? Quer fazer exercício? Né? E você não pratica exercício? Você quer começar a ter uma atitude positiva? Quer aprender alguma coisa? Quer fazer um curso? Quer aprender um instrumento? Na época de pandemia é bom, às vezes tem que ficar dentro de casa, é bom começar a fazer. Tem tempo a mais. Se policie, se esforce. Quero deixar de comer tal coisa. Isso tudo é exercício do espírito, tá? Não é só daquela prática que você quer aprimorar. Isso te ajuda. Estamos acabando nosso tempo, infelizmente, passa rápido, né? Infelizmente. Vamos fazer nossa oração de hoje. Lembrando que de semana que vem nós vamos falar sobre o 10º passo. Passo servir. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa durante a semana, pode colocar no site ou da paróquia, no site da paróquia, ou até... Olha, Dona Maria Helena Zuckeran, sou tão medrosa. O que faz a senhora ter medo, Dona Maria? Dona Maria Helena? Às vezes tem alguma lembrancinha, às vezes até da sua época de criança, de infância, que ficou guardadinha aí na sua memória, no seu cantinho.
e a senhora às vezes nem fica imperceptível, já passou tantas vezes, já passou tanto por cima, faz uma resenha com a senhora. Vê com que um temorzinho, alguma coisa, algum momento da família, às vezes até uma inocente bronca da sua mãe, do seu pai, às vezes deu um trauma para a senhora é mais sensível. Não que a senhora seja fraca ou forte, não é isso não, não é esse o julgamento. A sensibilidade das pessoas vem de cada um. E quanto mais sensível a pessoa, melhor ela identifica o mal, melhor ela pode resolver seus problemas. Vamos transformar aquele limão naquela limonada. Às vezes a senhora está com uma sensibilidade apurada, uma sensibilidade bonita, e às vezes a senhora tem alguma coisa que aconteceu com a senhora no passado que a senhora quer, a senhora ainda não lembrou, ou às vezes está esquecido da sua memória. Faça essa revisão. Pede para Deus emergir isso para a senhora trabalhar isso. Né? O que mais aqui que nós temos? Maria Aparecida, glória ao Senhor, proteja todos, amém. Amém. Tá? Jefferson Santos tá com a gente, seja bem-vindo, Jefferson. Então é isso aí, pessoal. Tá? Então, pensem nisso. Às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente tá na nossa cabeça lá no interior que a gente esquece. E às vezes é como aquela pedrinha no sapato, né? A gente tá andando, aquela pedrinha no calcanhar, ela vai ferindo o nosso pé, e a gente vê o pé ferido, mas não vê onde está. Ou até aquele preguinho, né, do sapato que às vezes sai, a gente não vê o preguinho. Ele vai ferindo o nosso calcanhar e a gente não sabe onde está o problema. A gente vai botar o band-aid, vai fazer a asepsia do ferimento, mas a gente não tenta ver onde está a causa. Essa memóriazinha, essa é uma memória assassina. Essa memóriazinha. Vamos fazer aquela resenha, vamos fazer essa conversinha para a gente descobrir onde está o problema. A partir do momento que a gente descobre a dor, aí a gente pode ser tratada. Isso fica muito mais fácil quando você conversa com um terapeuta, com um psicólogo, com um médico, por isso são profissionais que estão para isso mesmo. Né? E essa descoberta que a gente faz de nós mesmos é uma conquista. Né? É uma coisa. Então, vamos. Esse é o autodiálogo. Essa é a nossa conversa íntima. Eu vou pedir uma licença para vocês, que eu vou pegar o terço. Desculpe. Perdão. Esqueci de botar aqui na mesa, tá, gente? Aí, tá vendo? A gente faz o autodiálogo, eu não fiz meu autodiálogo para pegar os apetrechos necessários. Peço perdão, mas vamos fazer nossa oração final. Lembrando sempre que a gente começa na oração final sempre pedindo para Jesus nos conduzir naquela dificuldade que nós temos. Antes de fazer nosso terço, a intenção do nosso terço é: Senhor, eu tenho essa dificuldade de lidar com esse problema e eu não sei como resolver. O Senhor no meu lugar, o que faria? O que o Senhor faria no meu lugar para resolver esse problema? O que o Senhor faria nesse momento, se estivesse no meu lugar, se estivesse na minha situação? Como o Senhor agiria? E por favor, mostre para mim. Eu quero segui-lo. Eu quero segui-lo. Eu quero que o Senhor me conduza. Vamos fazer a nossa oração, justamente pedindo para Deus nos conduzir. Primeira meditação. Jesus, ajuda-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, liberta-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me.
Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, conduza-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos dar encerramento à nossa reunião, fazendo a prece do Pai Nosso e a Ave Maria. Nós vamos rezar em língua diferente, depois vamos fazer em português. Vamos fazer em latim, em português, a língua da nossa igreja. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et dimittimus debitoribus nostri, et nos educa in tentationem, et libera-nos a malo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Bendita tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando que esse terço é inspirado no terço bizantino do Padre Marcelo, que vocês podem fazer em casa, principalmente nos momentos que vocês estão pedindo discernimento, tá, gente? Façam esse terço, ele é rapidinho e é uma oração profunda. É bom. É muito bom. Vale a pena. Estivermos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom fim de semana, uma boa semana a todos. Não esqueçam de treinar nosso passo, nossas recomendações. Esse passo está gravado na página do Facebook, Pastoral de Sobriedade Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, e também no site da paróquia. Amém? Até semana que vem, com o 10º passo. Servir. Boa noite a todos.